A incredulidade, ela está ligada à dureza do coração. Então Jesus, após a sua ressurreição, e aqui está as boas novas, o Senhor aparece aos seus discípulos várias vezes, e neste texto está relatado que ele aparece mais uma vez. E quando o Senhor Jesus aparece, lança em rosto a incredulidade deles, porque o Senhor os havia falado, os havia avisado. O Senhor falou sobre a sua morte, sobre a sua prisão, sobre o seu sofrimento, sobre a sua crucificação e sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. Aleluia. Então eles ouviam da parte do Senhor esta mensagem, a mensagem do seu sofrimento, de toda dor, de toda trairagem, mas não terminaria desta forma, porque na mensagem está escrito que Deus o ressuscitaria ao terceiro dia. Então, esta glória que viria ao terceiro dia seria uma glória eterna. Aleluia! Você está entendendo? Jesus falou, mas quando Deus confirmou, os discípulos tiveram dificuldade de crer na ressurreição dele. Maria correu e anunciou que ele havia ressuscitado. Pedro teve dificuldade de crer. Tomé teve dificuldade de crer. Os irmãos disseram: olha, Tomé, o Senhor ressuscitou, ele esteve conosco. Mas Tomé não estava naquele grupo, e Tomé disse: se eu não vir, eu não creio. Você me ouve nesta noite? Tomé falou exatamente isso. Se eu não vir, não colocar a mão no buraco dos pregos, o seu lado onde perfurou a lança, se eu não puser o meu dedo, eu não creio que ele ressuscitou. Olha, incredulidade e dureza de coração. Qual é o perigo, pastor? A maior blasfêmia que o ser humano pode cometer é não crer no poder do Espírito Santo. E quem não crê no poder do Espírito Santo não tem salvação, porque o Espírito é o único que pode nos salvar na obra da regeneração. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos crer, mas crer de verdade, porque por mais que você não entenda, Deus é confiável, Deus é fiel, sua palavra é fiel, não vem em vão, não volta vazia, e não há ninguém que possa impedir os seus planos. Mas os discípulos de Cristo tiveram momentos de dificuldades e de incredulidade a respeito daquilo que já haviam ouvido da parte do seu Senhor. Será que acontece conosco? Com certeza sim. Conosco não é diferente. O Senhor diz: vai terminar tudo bem, mas a gente se aperreia. O Senhor diz: eu estou no controle, mas a gente se perturba. Você está entendendo? Qual é o meu erro? É o mesmo que cometeu o Tomé. Está difícil acreditar. Só quando eu vi tudo calminho, bonitinho, aí eu vou dizer: Deus agiu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Porque Ele não deixa desamparado aqueles que são fiéis. Tomé tinha uma fama
ser uma pessoa de mente duvidosa, de só crer naquilo que ele via. Mas a palavra de Deus fala do caráter dele. E a Bíblia diz que ele era uma pessoa fiel ao Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus ia deixar para trás uma pessoa que foi fiel a Ele, mesmo tendo suas fraquezas na sua fé? Aleluia! Você está entendendo que o Senhor fala conosco hoje pelo mesmo motivo? A nossa incredulidade para crer e confiar no Senhor de coração. E aí ele volta. E aqui tem uma lição muito gloriosa. Às vezes eu que Deus não passa nada em rosto. O texto diz que o Senhor lançou em rosto a incredulidade deles. Vocês são incrédulos. Eita, que dureza de coração. Eu não falei para vocês, eu não vos anunciei que seria assim. Deus não disse que ia ser assim, que o processo ia ser esse, mas que no final ia dar tudo certo. Aleluia! Eita glória! Agora o tremendo, igreja, é observar como Deus nos trata. Porque ele chega e diz: Tomé, ouve tua incredulidade. A incredulidade de vocês é uma realidade. Aí, em vez de Deus despachar esse grupo que não tem condições, não está crendo como deveria crer, aí sabe o que é que Deus faz, igreja? Aumenta a responsabilidade deles. Só Deus, irmão. Diga aí no plano de Deus. No plano de Deus, o Senhor precisa que a gente creia. E creia de coração. Eu estou tendo dificuldade de crer. Irmão, como é que eu posso proceder? Como é que o plano pode dar certo se você está tendo dificuldade de crer? A sua parte é crer, é confiar, é anunciar que eu vou fazer. Aleluia! Mas aí Jesus age diferente. Após falar com eles, por não haverem crido, e olha só, isso aqui deixa qualquer um fora do reino. Por não haverem crido na ressurreição, porque o apóstolo Paulo, quando nos dá ensinamento sobre a confissão que nos salva, ele diz que a confissão deve ser feita com a boca, mas a fé, devemos crer no nosso coração que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. É confessar com a boca e crer de coração, mas é crer de coração mesmo. Então, se alguém não crê de coração, não pode entrar no reino que Deus preparou, não pode se unir a Cristo por causa da sua incredulidade. A incredulidade, ela condena a pessoa à eternidade sem Deus. Quem está me ouvindo? É direto e objetivo. A incredulidade no Filho de Deus, não crê no poder de Cristo, não crê no poder do Espírito Santo, não crê na palavra de Deus, essa incredulidade condena a pessoa a uma eternidade sem Deus. Pastor, eu tenho medo de ir para o inferno. É só não crer em Jesus que vai. Me explica isso. O plano de Deus está baseado nisso aqui. Creia naquele que Ele enviou. Quem é aquele que Ele enviou? Jesus de Nazaré. Quem é Jesus? É seu Filho. É o Deus vivo. É o Senhor Todo-Poderoso. Se você crer nele, você tem a promessa de salvo. E você será salvo porque você creu nele e entregou a Ele a sua vida. E agora Ele te conduz. Olha os discípulos, eles estavam lá congregados porque estavam debaixo de uma ordem de receber do Senhor. A vida deles, em meio às perseguições, eram guiadas pelo Espírito Santo. Pastor, quem tem a vida guiada pelo Espírito Santo
muitas vezes age como doido, para muitas pessoas que não entendem isso. Só para você entender, ouvi o testemunho do pastor, servo de Deus, que Deus usa muito nessa terra de pregar o Evangelho. Ele tem muitas experiências com Deus. E ele falou de uma situação difícil para você entender. Ele e a esposa, o negócio apertou, o dinheiro sumiu, o bujão secou e ele disse que, ai Jesus, estava difícil. Nunca saiu na frente de casa para ficar na frente de casa onde ele morava. Aí ele disse que a voz falou para ele e disse assim, era meio-dia. E a voz dentro dele bem mansamente disse, senta lá fora. Tu está entendendo isso? Meio-dia, vai para a calçada. Senta lá fora. Ele ouviu, foi e sentou. E isso gerou já alguns problemas, porque a vizinhança percebeu que o pastor estava sentado na calçada da sua casa, debaixo de um sol escaldante. Ele colocou a cadeira e sentou. Estou contando um testemunho de outro céu. Por quê? Porque ele obedeceu a voz do Espírito, não entendeu, mas obedeceu. Esse irmão até que eu estou doido. E foi o que o vizinho pensou. O senhor está bem, pastor? Ei, pastor, o senhor está bem? Está todo mundo preocupado. É meio-dia, o sol está queimando e você está sentado como se fosse normal, como se fosse um fim de tarde. E ele disse que passou alguns minutos, aí parou um carro bem de frente, onde ele estava sentado, e a pessoa do carro também olhou para ele e perguntou, o senhor está bem, pastor? Estava todo mundo preocupado. Seguir a direção de Deus, tem momento que você vai ser visto assim, como alguém que está fora de si. Se você guardar a estratégia do Espírito só para você, muitas pessoas vão achar que você está. Você está entendendo? Porque tem hora que Deus diz, cala a tua boca e só segue a direto. Porque Ele está de com você. O que pode ser estranho para muitas pessoas é a estratégia de Deus para a sua vida. Amém? Resultado, para finalizar aqui esse pequeno testemunho. Sabe, a pessoa que parou o carro disse, olha, eu nunca passei muito por essa rua, porque eu não gosto de passar aqui, porque aqui mora muito crente, ele falando com o pastor isso. Mas hoje no mercado, uma voz me disse para mim passar por aqui. E o que é que ele encontra naquele dia que ele passa? Um pastor sentado ao meio-dia, num sol quente, numa cadeira como se fosse um final de tarde. E essa voz que mandou esse pastor passar lá, essa outra pessoa passar lá, essa outra pessoa que passou lá disse para ele, o senhor recebe alguma coisa? Porque eu sou pai de santo. E ele disse, recebo. O senhor sabe, né? Disse, não, depois bater na minha mão está santificado. Porque aonde a gente coloca os nossos pés, Deus disse o quê? Será terra santa. Se cai na tua mão e tu agradece, está santificado pelo poder da palavra e da oração. Toda maldição é quebrada. Resultado, esse pai de santo, não sei qual foi o tempo nem a época, deu R$200 para esse pastor. E passou por lá, porque a voz ordenou que ele passasse. Ele disse que entrou e disse da esposa, olha minha filha, manda aí pegar o bujão. Recebi 200 aqui, contou a história, ela disse, mas olha, vou fazer uma listazinha aqui, porque compro o bujão, já pago umas compras, né? Resultado, cara, no momento de alta dificuldade, Deus usou uma pessoa que não era crente,
mas que, entenda isso, mas que é a criação dele. E se ele criou, tem autoridade e poder sobre ele, para o que ele quiser. Por isso ele pode usar qualquer pessoa que ele quiser. Você tem que entender isso. Aleluia! Porque às vezes você escuta uma pessoa dizer assim: olha, quando Deus manda, até o diabo obedece. E pode ter certeza que é verdade. Pode ter certeza. Por isso é que você tem que estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo e não ter vergonha de ser guiado por ele, porque tem momento que parece que é humilhante. Você se sente tipo humilhado dentro do processo de crescimento espiritual, onde Deus vai moldar você segundo a vontade dele. E aí saiu esse testemunho. Então, bom mesmo é crer, mas Jesus não ficou observando para a falha do grupo. Jesus falou que eles tinham sido faltos em crer e que o coração deles estava duro. Mas aí quando Jesus fala isso, o que é que Jesus diz mais, pastor? Vem comigo no texto. Versículo 15. Olha o resultado. O que é que Jesus vai dizer para esse grupo? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí tem um ponto final. Observe bem para cá. Cara, o grupo acabou de ser mostrada a sua falha, a sua fraqueza. Qualquer outra pessoa que quisesse algo perfeito teria dispensado esse grupo. Está entendendo? Mas Deus não. Deus mostra a nossa fraqueza, a nossa falha. Mas quando você pensa que Ele vai te dispensar, Ele diz: ei, cara, vai. Diga que eu sou o Senhor de todos. Anuncie a minha palavra, fale o meu nome. Alcance outras pessoas. Pregue o meu evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Fale do meu amor. Anuncie a minha palavra a toda criação. Criatura. Você está entendendo isso, igreja? Qual é a ordem do Senhor para a sua igreja? Ide, pregai o evangelho. Anuncie o evangelho. O que é o evangelho, pastor? O evangelho é Cristo, igreja. Porque a palavra grega evangelho significa boas novas, boas notícias. E as boas notícias, quando elas foram anunciadas, foi o nascimento de Jesus Cristo, o cumprimento da promessa, segundo Deus havia prometido, ficou registrado em Gênesis capítulo 3, verso 15. Assim como Deus prometeu uma completa restauração como seu Redentor, no devido tempo Ele fez acontecer. Ele falou, Ele anunciou e agora fez cumprir aquilo que Ele havia anunciado. Aleluia! Por isso que quando você prega o Evangelho, qual é o conteúdo do Evangelho? É o Redentor. É aquele a quem Deus prometeu que iria restaurar não só o povo de Israel, mas as nações da terra, segundo o plano de Deus, seria abençoado por este Redentor no devido tempo, porque Deus prometeu a Abraão que assim seria e assim é. E Deus une, Deus separa um povo para si, dentre as nações. O judeu que crê em Jesus faz parte da família de Deus. Queridos, o brasileiro que crê em Jesus faz parte da família de Deus. O americano que crê em Jesus faz parte da família de Deus. O argentino, o chinês, aquele que nele crê se torna com ele um só espírito. Isso é plano de Deus. Isso foi anunciado, foi profetizado, e aquele que anunciou e profetizou cumpriu. Aleluia!
Então o que nós precisamos entender hoje? Que nós estamos debaixo de uma ordem. Qual é a ordem, igreja? Não podemos parar, não podemos deixar que os momentos difíceis impeçam que venhamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Aleluia! Porque Ele nos revestiu com esse propósito, Ele nos revestiu para essa missão. A igreja tem essa missão de ir e anunciar que Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê, e salvação só dele. Aleluia! Aí nós vemos aqui, igreja, eu tenho que ter interesse, porque Deus tem tanto interesse por mim. Por que eu não tenho interesse por Deus e pela obra de Deus? Você parou para pensar nisso? Essa semana nós temos, irmãos, 20, 21, 22, a semana evangélica em Templo Velho. Qual é o propósito? Anunciar que Jesus é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Obedecer ao hino do Senhor. E para isso, igreja, precisamos nos envolver na obra do Reino. Porque nos esquecemos, irmãos? Temos tanta dificuldade de trabalhar com outras pessoas, que tem hora que parece que só nós somos os santos. Tem hora que parece que só nós estamos em primeiro lugar, e parece que Deus escolheu somente a nós. Não é assim não, igreja. A obra de Deus se faz na unidade. Temos que nos unir para anunciar o Senhor Jesus. Temos que nos envolver nos projetos do reino de Deus, irmãos. Precisamos, igreja, estar envolvido na obra. Precisamos orar para que o Senhor alcance almas, salve vidas nesta cidade. Para que Deus use os seus servos que vão ministrar, que vão louvar, que vão conduzir trabalhos em praça pública. Precisamos, igreja, estar envolvido na pregação do Evangelho. O que, pastor? Eu tenho que lembrar você que você foi separado para isso, para servir ao Senhor Jesus e fazer a sua obra. Enquanto Ele cuida de você, enquanto Ele cuida do seu povo, o povo dele cuida do que é dele. Amém, irmãos? Você está entendendo? Porque hoje, irmão, é tão difícil hoje. É desanimador ver o interesse dos crentes pela obra de Deus. É terrível. Nem a igreja, que deveria estar feliz pela oportunidade de estar em praça pública, não fica. Nós temos dificuldade de reunir irmãos para dizer que Jesus é bom em praça pública. Se isso não é dureza de coração, não sei o que mais é. Se isso não é falta de fé e entendimento, eu não sei o que mais é. Você está entendendo? Irmãos, a gente precisa crescer na graça da palavra, no conhecimento do Senhor Jesus, e pedir a Deus que Ele nos dê entendimento e discernimento das coisas, sabedoria para fazer as coisas segundo a vontade do Senhor, para que o Senhor não venha cobrar de nós ou lançar em rosto as nossas faltas. Então você não é só alguém que foi separado, escolhido. Foi-lhe confiado uma missão de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Significa de se envolver na obra de Deus.
Alguém está entendendo? Jesus disse: quem crê, quando você prega o Evangelho, Jesus disse: quem crê e for batizado será o quê? Será salvo. Então você precisa crer. Crer em quem, pastor? Aqui é que está a orientação bíblica. Segundo o apóstolo Pedro, palavras escritas